Lopes, membro dos organismos executivos do Comitê Central, Eduardo Vieira, do Comitê Central do PCP, Ricardo Oliveira, membro do Comitê Central do PCP, Presidente da Assembleia Municipal, João Carpelho, Presidente da Junta de Freguesia de São Simão, pertence à Comissão de Freguesia de São Simão e à Conselhia de Setúbal, e Cílio Ferreira, do Executivo da Comissão Conselhia de Setúbal e Comissão de Freguesia de São Simão, Diamantino, Presidente da Assembleia de Freguesia de São Lourenço e membro da Comissão de Freguesia de São Lourenço, Teresa Lobato, membro da Comissão de Freguesia de São Lourenço, eu, Maria da Conceição, Presidente da Assembleia de Freguesia de São Simão e membro da Comissão de Freguesia de São Simão. E antes de passar a palavra ao camarada Francisco Lopes, gostaria de agradecer a assistência da sala por parte da Casa do Povo de Azeitão e agradecer também a todos os que colaboraram neste almoço e aos cozinheiros. Muito obrigada. Passar a palavra. Camaradas e amigos, boa tarde a todos. Uma saudação aos presentes, aos membros do PCP, da JCP e também àqueles que, não sendo membros do partido, quiseram estar hoje aqui connosco neste almoço de convívio promovido pelas Comissões de Freguesia São Simão e São Lourenço. E queria também associar-me à saudação já feita a todos aqueles que, com a sua militância, contribuíram para tornar possível o almoço, sejam os cozinheiros, sejam os camaradas que se reuniram à mesa, seja aqueles que contribuíram de uma forma ou de outra para que este convívio seja possível e seja possível também como uma contribuição financeira para a atividade do PCP. Camaradas e amigos, algumas palavras a propósito da situação que vivemos e das perspectivas que se nos colocam. No quadro da natureza do capitalismo e do agravamento da sua crise, Portugal sofre hoje uma crise nacional profunda, como todos nós vemos, como todos nós sentimos. A política de direita praticada nos últimos 36 anos empurrou Portugal para uma situação de declínio acelerado. Como se não bastasse a concretização do Pacto de Agressão, subscrito pelo PS, PSD e CDS, há cerca de 2 anos, acentua todos os dias a degradação da situação do país e, como sabemos, aumenta a exploração dos trabalhadores, o retrocesso social, o desastre nacional, compromete a vida de milhões de portugueses, o futuro do país e das novas gerações. O governo do PSD-CDS tem tomado, ao longo destes últimos quase 2 anos, sucessivamente a iniciativa. Mas o PS mostra, fazendo grandes afirmações que aparenta estar contra, mostra como essencial colaborar com esse processo e com esse rumo. E não se estranha porque o PS é, desde logo, o primeiro subscritor do Pacto de Agressão, do chamado Memorando de Entendimento. Mas agora também, a propósito desta campanha da chamada refundação do Estado, a propósito disto, o PS, dizendo que não, vai dando os passos para ver se consegue para vir também a convergir. Disso é, aliás, demonstração o chamado documento de Coimbra, em que, depois de desavenças públicas, se chegaram a um falso entendimento, mas um entendimento interno entre o António José Seguro e o António Costa, a partir de um documento político, esse tal documento de Coimbra, que não é mais nem menos do que um compromisso essencial de continuação do rumo da política direita na sua essência. Há que ver, há que estudar, mas lá está. Ouvimos as declarações dos dirigentes do PS e parece que é, portanto, enfim, preciso pará-los porque eles, no dia a seguir, dão cabo do governo, não sobra primeiro-ministro, não sobra nenhum ministro. Mas depois vê-se
a posição política e é bastante diferente daquilo que são essas afirmações. E não é por gosto que nós estamos aqui a dizer isso. Nós poderíamos até desejar que a situação fosse outra, mas desde há muitas décadas esta parte que o Partido Socialista tem tido esta posição, não apenas de cedência, mas de participação, de iniciativa e, em alguns casos, de vanguarda desta política de direita que tem comprometido os interesses nacionais. Ao mesmo tempo que se desenvolvem os projetos que visam aprofundar o pacto de agressão, estão também em curso já todo um conjunto de manobras e de projetos que pretendem fazer continuar esta política com ou sem pacto. Disso um exemplo, coisas que às vezes passam um pouco despercebidas, mas alterações no plano da União Europeia, nomeadamente o chamado Tratado Orçamental, que escreveu tudo aquilo que mais negativo tem o chamado memorando de entendimento, e já não com um prazo limitado, mas como uma solução permanente para o futuro. Isto é uma agressão sem pacto, mas uma agressão continuada, uma agressão permanente. Aquilo que eles procuram acrescentar quando e se esta fase de maior concretização deste memorando se verificar. Com a ofensiva em curso e novas justificações para o seu prosseguimento, nós vemos que nada escapa. Nada escapa em termos dos interesses do país, dos trabalhadores e do povo. Promovem o aumento da exploração sobre o trabalho, através da diminuição dos salários e outras remunerações, do aumento da precariedade, da facilitação dos despedimentos, em paralelo com o aumento do desemprego que atingiu os níveis que se sabe e que nunca se esperaria que alguma vez se verificassem em Portugal. E, numa escalada em que cada previsão aponta novo agravamento do desemprego, com o que isto significa em termos sociais, em termos económicos, em termos de comprometimento do futuro do país. Mas também uma linha de ataque a direitos fundamentais, visando aprofundar e consolidar o processo social e acentuar ainda mais a concentração iníqua da riqueza que se verifica também no nosso país. Querem a redução ainda maior do valor das reformas e pensões e do acesso a prestações e apoios sociais. Isto a partir da situação que se vive já hoje e que todos nós conhecemos no plano das reformas, do subsídio de desemprego, dos apoios sociais ou da inexistência desses apoios. Querem ainda mais cortes, levar mais longe essa senha de desproteção. Visam o desmantelamento das restantes funções sociais do Estado, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública, sujeitos a profundas amputações, reconfigurados com vistas a reduzir o acesso a cada vez mais portugueses em condições de igualdade aos cuidados de saúde e de educação. É um retrocesso social sem precedentes e de consequências que ainda hoje não estão devidamente avaliadas para o futuro do nosso país, esta linha de ataque às funções sociais do Estado. Querem negar o direito à habitação, com a aprovação da legislação sobre o arrendamento, para além das questões dos endividamentos à banca, esta lei do arrendamento, lei dos despejos, que tem e pode vir a ter consequências dramáticas, algumas delas já patentes. Nós ouvimos, vocês ouvem também, notícias que têm vindo de Espanha, na concretização de uma lei semelhante, com mais tempo. E nós vimos o que é que aí pode vir a verificar-se, com a conjugação da aplicação desta lei e da redução drástica das condições de vida dos portugueses. Enfim, dir-nos-ão que não permitirão que haja novamente bairros de barracas, mas o problema não é esse, é que cada vez mais haverá pessoas sem abrigo, como se passar dos bairros de barracas para o sem-abrigo fosse algum sinal de modernidade. Mas é mesmo essa concepção que por vezes eles têm. É um problema dramático que aí está e que se pode agravar. Querem também pôr em causa o direito à água enquanto bem público, com a aprovação de legislação que procura impor tarifários e favorecer os monopólios privados dos serviços de água, saneamento e resíduos. Atenção a este aspecto. Eu sei que por via da opção do PS, no que se refere à água no Conselho de Setúbal, há, uma opção privatizadora. Mas aquilo que está em causa, à escala nacional, que se pode vir a verificar nos próximos anos, em torno do direito à água, não tem nada que se possa comparecer, que se possa comparar com aquilo que aconteceu até hoje. É necessário estarmos atentos a isto. É toda uma política que ataca a soberania e o próprio regime democrático,
em vários dos seus alicerces, em que se insere o processo de descaracterização das Forças Armadas e o ataque aos militares, que tem vindo ao de cima nos últimos dias e que assume particular intensidade na tentativa de destruição do poder local democrático, tal como foi conquistado com a Revolução de Abril. De facto, é isso que pretendem com a restrição da sua autonomia, a crescente asfixia financeira a que estão sujeitas as autarquias, novamente acentuada pela proposta de alteração à lei das finanças locais que está em discussão, ou ainda com alterações na organização das competências e do território, caso da extensão de freguesias ou da tentativa de criação de entidades supramunicipais que as afastam das populações, esvaziam os municípios e retiram legitimidade democrática ao exercício das funções. Cabe aqui dizer, aliás, nesta matéria, que o poder local democrático resultante da Revolução de Abril tem tido muitos ataques ao longo destes anos. Nesta última fase, em 2010, o então governo do PS deu umas chadadas importantes. E de 2011 para cá é aquilo que se vê. Mas o que está neste momento em discussão é ainda mais profundo. E a concretizar-se em toda a sua dimensão significaria, de facto, como disse, a liquidação do poder local democrático, tal como nós o entendemos e como foi consagrado com a Revolução de Abril. E por isso nós nos opomos, portanto, a toda essa linha. E opomos também, e vigorosamente, à extinção das freguesias, a este retrocesso que aí está. Não se trata de nenhuma resposta a qualquer necessidade. Trata-se de uma aberração. E aqui também, em São Simão e em São Lourenço, é necessário reafirmar, portanto, essa nossa posição. E é daquelas coisas que, por muito que eles pensem que está arrumada, não está nem vai estar arrumada. Aconteça o que acontecer até às próximas eleições. Para nós, não está adquirido que esta atitude vá permanecer para o futuro. Ainda ontem houve mais uma manifestação em defesa das freguesias. Desta vez no Conselho do Seixal. Tem havido pelos mais diversos sítios. É necessário que se continue. E independentemente daquilo que se tiver que fazer para as próximas eleições autárquicas, nós dizemos que não aceitamos esse mapa e colocaremos no futuro a necessidade da restituição das freguesias, caso elas sejam comprometida. A corrupção, o compadrio, o tráfico de influências, o uso dos dinheiros públicos para enriquecimento pessoal e outras componentes estruturantes do sistema capitalista aí estão bem evidentes. Enfim, isso que muitos conheceram dos tempos do fascismo, dessa lógica do poder dos grupos monopolistas e que aí está, outra vez, com toda a sua força. Corrupção. Sim, a corrupção que tem sempre como base tanto pôr os serviços públicos, as estruturas públicas, os dinheiros públicos, o recurso do país, o recurso de todos nós, a favor dos grupos económicos e financeiros, a favor do capital monopolista. Disso é exemplo a promiscuidade entre interesses políticos e económicos, traduzida nomeadamente na circulação de gestores e governantes entre os grupos económicos e financeiros e as pastas governativas. Muitos exemplos do anterior governo, muitos exemplos também do atual governo. Disso é exemplo também a lógica das privatizações. O assalto, o saque, continua a ser feito. Enfim, seja com a privatização de empresas e serviços públicos, seja com decisões que parece que é uma corrida contra o tempo para pôr ao desbarato os recursos públicos ao serviço do capital nacional e transnacional. Não sei se têm reparado aquilo que se tem passado relativamente aos recursos minerais. Parece que agora há uma grande aposta deste governo no aproveitamento dos nossos recursos. Nada mais falso. Trata-se de, com grande rapidez, poder concessionar ao desbarato, sem nenhuma garantia de futuro, sem interesse para o desenvolvimento do país e a produção nacional, aquilo que são os nossos recursos é um pouco o mais rápido possível, não levar o governo cair e eles não terem tempo de fazer o resto das negociatas. Isso mesmo se pode aplicar, enfim, não é aqui propriamente uma situação do Conselho, mas é bem próxima ao último plano anunciado pelo governo em relação ao Porto de Lisboa, que também parece ser da mesma família. É já para começar, em março, já querem fazer contratos, concessões, enfim, com uma especulação desenfreada. Portanto, é a mesma marca dos mesmos interesses de classe que estão na base da política deste governo.
E disso são exemplo também as escandalosas operações de favorecimento de uma banca atuada em processo de gestão danosa. A política de direita, o pacto de agressão, não visa outra coisa que não favorecer os interesses do grande capital nacional e transnacional. E nunca é demais dizer, porque muitos dos portugueses, muitos trabalhadores, uma grande parte da população, não tem ainda consciência disso. Os sacrifícios que estão a ser impostos, o retrocesso, a fome, a miséria, as dificuldades, a instabilidade, o desemprego, a imigração, tudo aquilo que eles estão a promover, não serve nem um cêntimo para resolver qualquer problema do país, para qualquer problema do déficit, para qualquer problema do endividamento externo, que aliás está a aumentar com esta política de destruição da atividade económica do nosso país. Mas todo esse dinheiro, esses milhares de milhões de euros que estão a retirar aos serviços públicos, às reformas, às pensões, aos apoios sociais, tudo isso serve para aumentar os lucros do grande capital nacional e transnacional. Os lucros da banca, que foram agora anunciados alguns deles, e que uma grande parte, 90% em alguns casos, são à conta da especulação sobre a dívida pública portuguesa. Isto é, dinheiro de todos nós que está a ir para esses, portanto, para os lucros da banca e para esses alçapões que depois os vão canalizar para os paraísos fiscais e para onde se sabe bem que eles os vão colocar. Portanto, esse dinheiro que está a ser retirado é aquele que vai também, em nome do pagamento dos juros da dívida, em milhares de milhões de euros para a banca, para o capital financeiro, por esse país fora, por essa Europa fora. E isto, camaradas e amigos, é uma questão essencial. Porque no dia em que cada português perceber que aquilo que estão a fazer não é apenas uma injustiça, mas não resolve nenhum problema do país, a disponibilidade para se indignarem, para protestarem, para lutarem, para pôr cobro a esta obra de destruição nacional, portanto, é maior. E nós temos que levar esse esclarecimento mais longe, independentemente da contra-propaganda, portanto, e, enfim, da falsificação que dia a dia eles fazem pelos meios de comunicação social. E que todos nós sabemos que continua a ter efeito. Que tem efeito sempre, mas que nunca poderá sobrepor-se àquilo que é um esclarecimento que tem a ver com as condições de vida, portanto, das pessoas, com as condições de vida dos trabalhadores e do povo, com a necessidade de pôr o povo, portanto, a este caminho. E por isso nós dizemos que é necessário alertar. E há alguns exemplos ainda mais significativos e que eles querem esquecer, porque muitas vezes nos dizem, lá estão eles outra vez a falar nisso. Não nos cansemos de falar nisso. É o caso ainda da banca. É o caso de se estar a retirar, tanto como eles agora querem, novos valores às reformas, tanto cortar mais nos salários, tanto aumentar mais, tanto este ou aquele imposto, e dizem que tem que ser. E ao mesmo tempo, com a maior das facilidades, pegam 8 mil milhões de euros, porque é para aí que já vai, e aí os despejam em cima do buraco do BPN. Mas podíamos dizer até, poderia ter sido um erro, não se tinham apercebido. Sabemos que não foi assim, mas depois está tudo claro. O que era, portanto, o buraco do BPN. Então não é que prosseguem com o BPP, com o BANIF, não é? Portanto, foram 1.100 milhões agora, recentemente, para o BANIF. Portanto, no mesmo processo. Isto é, não é um erro, não é qualquer, portanto, enfim, má apreciação. É uma opção de quem assume isto. Pega nesse dinheiro e sabe que está a condenar pessoas a ter fome, que está a condenar pessoas à miséria, que está a condenar pessoas a não terem casa e que, friamente, em nome desse interesse de classe do grande capital, decide, é assim. E, portanto, para a gente desta, com estes interesses de classe, eles só têm, portanto, uma coisa que possam perceber. É a linguagem, portanto, do esclarecimento e da mobilização dos trabalhadores e do povo. É uma grande movimentação, cada vez mais alargada, que possa pôr rumo a esta política. É nisso que estamos empenhados. É necessário e é inadiável a rejeição do pacto de agressão e a ruptura com a política direita. E entendemos que é possível uma política patriótica e de esquerda. Porque essa é outra questão. Dizem-nos, está bem, mas não há soluções. Não. O PCP tem soluções. O Partido Comunista Português tem um projeto para o país que cada vez mais se torna inadiável. E temos a solução que passa e as soluções que passam por uma política patriótica e de esquerda, cujos eixos essenciais definimos no último Congresso e que implicam a ruptura, naturalmente, com esta política. Portanto, eixos essenciais que passam pela valorização do trabalho dos trabalhadores, pela defesa dos setores produtivos e da produção nacional,
pela afirmação da propriedade social e do papel do Estado na economia, por uma administração e serviços públicos ao serviço do país, pela democratização do acesso ao desporto, à cultura e a defesa do património cultural, pela defesa do meio ambiente e do ordenamento do território, pela defesa do regime democrático de Abril e pelo cumprimento da Constituição da República. E passam por uma questão que é essencial, que é a efetiva subordinação do poder económico ao poder político e pela afirmação de um Portugal livre e soberano numa Europa de paz e cooperação. São eixos essenciais, mas que têm tradução numa política concreta, em todas as áreas. É uma questão dela ser adotada, de termos a força capaz de impor esta ruptura e, com uma ruptura e uma mudança, abrir um caminho novo e um rumo novo para o país. No imediato mesmo, coloca-se essa questão da dívida. Nós, em 5 de abril de 2011, também é bom lembrar sempre isto, 5 de abril de 2011, no dia anterior à conferência de imprensa do então Primeiro-Ministro José Sócrates, que disse que ia recorrer ao FMI, ao Banco Central Europeu e à União Europeia para vir este programa de desastre. Portanto, na véspera, o secretário-geral do partido fez uma conferência de imprensa e anunciou ao país, antes deste caminho de desastre, ou do reforço deste caminho de desastre, que o caminho era renegociar a dívida. Portanto, vendo aquilo que é legítimo e aquilo que é ilegítimo nessa dívida. Há uma grande parte da dívida que é absolutamente ilegítima. Nós não temos nenhuma responsabilidade, não temos que a pagar. E em relação à parte que é legítima, adotar um esquema de pagamento que seja um esquema de pagamento que não estrangule o país. Isto é, que permita, portanto, a proposta que temos é que uma parte, portanto, daquilo que são as exportações signifique seja utilizada para pagar esse serviço da dívida. Enfim, como muitas vezes temos dito, mas nunca é demais dizê-lo, não estamos a propor nada que já não tenha sido feito. A seguir à Segunda Guerra Mundial, como muitos de vocês sabem, foi isto que foi permitido fazer à Alemanha. Portanto, nós temos que nos bater por isto. Este é um caminho de solução. Portanto, não há, porque de outra forma, levam-nos todo o dinheiro, tu admites que se levem de juros, em nome do pagamento de uma dívida que em grande medida é ilegal, portanto, que é ilegítima, não é? Que nos levem de juros num ano 8 mil milhões, que corresponde praticamente a tudo o que se gasta com o Serviço Nacional de Saúde. Levam-nos em juros por ano um Serviço Nacional de Saúde inteiro, ao mesmo tempo que estão a comprometer a produção, que estão a promover o desemprego. Então, isto é aceitável. Isto pode permitir-se. Isto é algum caminho do futuro. É claro que não é, e por isso, dentro destes eixos de uma política alternativa, defendemos a renegociação da dívida. E uma aposta na produção nacional, porque disse, nós estamos com 1.400.000, 1.500.000 desempregados. Fora aqueles que foram expulsos já para a imigração. Portanto, enfim, é mais de 1 milhão de desempregados do que havia há uns anos atrás. É possível resolver algum problema do país, para além da chaga social que isto representa? É possível resolver algum problema do país com esta situação? E vem-nos dizer, portanto, o Governo, isto era o que estava previsto, está dentro das previsões. Então, mas quais são as previsões deles, então? É acabar com o país e depois chegam à conclusão, estava previsto. Não é? Mas parece que é este nível que já se chegou. Bom, e chamamos a atenção para uma outra coisa. Se saem, em 2 anos, 200.000 trabalhadores para a imigração, são 200.000 em 2 anos, só comparável aos tempos mais sinistros do regime fascista. Portanto, estão a sair gerações jovens e qualificadas. O que é que isto vai significar para além do imediato para daqui a 5, 6, 10 anos? Esta política é uma política que está a comprometer também por esta via, portanto, o futuro do país. E nós temos soluções, temos esse caminho alternativo. É difícil. O que é difícil é conseguir a ruptura e a mudança, porque soluções temos-las. E rapidamente podem dar resultados, é evidente, com resistências, mas rapidamente podem dar resultados. Camaradas e amigos, há este caminho alternativo. Portanto, enfim, renegociação da dívida, produção nacional e os interesses dos trabalhadores e do povo a comandarem a política do país e não estes interesses do grande capital monopolista nacional e transnacional. E também por isso, portanto, nós afirmamos neste momento, e na última reunião do Comitê Central acabámos de o fazer, afirmamos neste momento a necessidade de, a partir dos eixos de uma política patriótica e de esquerda, promover a máxima convergência.
E é bom lembrá-lo. Nós, na linha do património de luta pela convergência e unidade que caracteriza o nosso partido, contra a política de direita, propomos, portanto, que haja o máximo de convergência de todos os setores que queiram connosco assumir uma política e um rumo diferente. Mas é bom que se diga isto. Convergência para a ruptura com a política de direita. Convergência para uma política patriótica de esquerda. E não uma qualquer arrumação para nos comprometerem com a continuação, mais ou menos agravada, do rumo da política de destruição do país que tem estado em curso. Mas nós somos também, não apenas aqueles que apresentamos uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Somos aqueles que nos batemos para a unidade dos democratas, de patriotas, de todos aqueles que queiram neste momento, no nosso país, associar-se para fazer terminar este rumo de desastre e de perigo nacional. E pensamos que existem em Portugal forças, valores e energias capazes de romper com este ciclo e de abrir esse caminho novo. Pode haver ainda, e há, muita gente confusa, descrente, mas este caminho tem que ser aberto. Nós não temos a situação do nosso país comparável com muitos outros momentos, mas é daquelas situações em que se impõe perceber qual é o caminho e assumir a convergência necessária para que a ruptura que se faça, para que a mudança possa ser promovida. Neste processo tem um papel essencial a luta dos trabalhadores e do povo português. E por isso nós saudamos a impressionante movimentação que tem havido ao longo dos últimos anos e ao longo do último mês e meio, ao longo das últimas semanas. Desde logo, a grande ação promovida em todo o país pela CGTP, que teve em Setúbal uma das maiores manifestações dos últimos anos. Mas também as lutas das empresas, mas também as lutas das freguesias, as lutas em defesa do poder local. E daqui queria apelar particularmente à vossa participação e ao apelo, para que façam esse apelo a outros, em próximas jornadas de luta que estão decididas. Em primeiro lugar, a ação convocada pela CGTP para os meses de fevereiro e de março, com um apelo que foi no sentido de ações todos os dias. Isto é, de como, onde haja um problema, uma aspiração, isso se traduza num protesto, numa exigência e numa forma de luta. E é isso que, de alguma forma, se tem estado a verificar. E para além de ações previstas para a próxima semana, queria aqui destacar a importância da manifestação nacional dos trabalhadores dos transportes no próximo dia 9 de março, em defesa dos seus direitos e dos transportes públicos, que merece a participação e a solidariedade de todos os utentes. E a grande manifestação nacional, convocada pela Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, para o próximo dia 15 de março, portanto, enfim, em defesa dos direitos dos trabalhadores da Administração Pública, pensionistas, tanto reformados, aposentados, mas também em defesa das funções sociais do Estado. E que merece, por isso, a participação de todos aqueles que, neste momento, querem defender as funções sociais do Estado com a importância que têm. Mas, para além disso, temos importantes ações dos estudantes também nos primeiros 15 dias de março. Portanto, enfim, é todo um movimento que está a crescer e se está a desenvolver. Chegámos a uma fase em que é necessário despertar, como disse, e alargar ainda mais esta ação, e estamos convencidos que é possível, com isto, pôr cobro a esta política e a este governo. É necessário termos defendido, na comissão do governo PSD-CDS, para pôr termo a esta política. Não chega de meter este governo, se a política continuar mesmo. Mas não é possível haver uma outra política continuando deste governo. E por isso, nós entendemos que este governo deve ser demitido e que devem ser convocadas eleições antecipadas para a Assembleia da República. É um passo num caminho que é mais profundo e mais exigente. E uma coisa nós temos por certo: a situação a que chegou implica, para além da demissão do governo e de eleições antecipadas, portanto, enfim, uma mobilização popular generalizada, capaz de derrotar esta política e de dar suporte a uma política diferente. É, portanto, um grande desígnio nacional, uma grande exigência que hoje se coloca e que nós, o Partido Comunista Português, assume em toda a sua dimensão, utilizando todas as forças para que isso possa vir a ser concretizado. Obrigado.
neste momento estamos praticamente a assinalar os 92 anos da história do partido. Estamos a assinalar o centenário do camarada Álvaro Cunhal. E é um momento em que olhamos para o presente, mas olhamos também muito para a história do nosso país, para a história da luta dos trabalhadores e do povo português, que se funde com a história do Partido Comunista Português. Este é um momento em que, pela situação a que se chegou, o nosso partido assume plenamente as responsabilidades com a consciência que tem, que não há nenhuma outra força política capaz de apontar o caminho necessário para o futuro do nosso país, para responder aos problemas dos trabalhadores e do povo, para garantir o caminho que foi aberto em abril, para garantir a soberania do nosso país. Eu diria mesmo, para garantir a própria existência de Portugal como um país soberano e independente. Porque é também isto que está hoje em causa. Não há outra força política no nosso país que esteja em condições de o fazer. Esta é uma enorme responsabilidade. E que implica, enfim, não apenas a definição de orientações, mas que nos preparemos, estejamos preparados e intervenhamos para que isso seja possível. Temos consciência de que isto implica uma grande ação militante. E é muito nesse sentido que estamos a procurar o fortalecimento do partido, o desenvolvimento do trabalho do partido, no quadro das tarefas que estão colocadas para este ano. Desde logo, estamos empenhados numa grande campanha nacional em torno desta exigência da política patriótica de esquerda. Estamos a preparar as eleições autárquicas, portanto, enfim, em princípio será outubro, mas já quem fala na possibilidade de serem a 29 de setembro. Mas, enfim, será por essa altura, portanto, que se verificarão as eleições autárquicas. Eleições autárquicas que têm uma particularidade este ano. É que estão profundamente inseridas em toda a situação económica e social. A preparação das eleições autárquicas e os seus resultados, para além dos objetivos específicos que têm, vão ter também importância no plano da evolução da situação política nacional. E, tendo em conta estas duas dimensões, nós precisamos dinamizar tanto a CDU para que prossiga tanto o seu trabalho nas autarquias. E aqui, tanto no Conselho de Setúbal, tanto aqui, nestas duas freguesias, há uma coisa que é evidente. É necessário o fortalecimento da CDU. A CDU é a alternativa necessária para o Conselho, é a alternativa necessária para cada uma destas freguesias. Portanto, e enfim, em relação ao trabalho da Câmara Municipal, podemos dizer que é um trabalho, portanto, que tem vindo a alterar e de que maneira a situação no Conselho de Setúbal. Olhem para o passado. Um passado que já começa a ser distante, mas, portanto, é um passado que foi um passado de desastre, portanto, na cidade de Setúbal, no plano da gestão autárquica, e que a CDU, recuperando o município, portanto, enfim, ao longo dos anos, tem vindo, portanto, a desenvolver esse trabalho, não apenas de resolver problemas, mas de perspectivar o próprio Conselho para o futuro. Há questões que ainda temos desse passado. Veja-se o caso da própria privatização da água, não é? Que ainda hoje estamos a apanhar com as consequências das opções que foram tomadas no passado. Mas há um caminho novo que se abriu e é necessário persegui-lo e desenvolvê-lo. E, portanto, aqui fica esta necessidade de alargar o âmbito da CDU, de alargar ainda mais aqueles que nos apoiam para a batalha, seja no plano da Câmara, da Assembleia Municipal, seja, portanto, estas freguesias. A CDU é a solução que se impõe para o município, é a solução que se impõe para as freguesias do Conselho de Setúbal e também aqui em Azeitão. E gostaria de terminar com duas referências apenas. Uma é a necessidade do reforço do nosso partido. O reforço no plano da militância, o reforço no plano da assunção regular das responsabilidades, no plano do desenvolvimento do trabalho da propaganda e da imprensa do partido, no plano de mais organização e intervenção nas empresas locais de trabalho, no plano do aproveitamento das disponibilidades dos camaradas reformados, portanto, reforço no plano também do apoio ao trabalho da juventude e da JCP, portanto, que daqui saúdo, com o trabalho que fazem também no Conselho de Setúbal. Um reforço que passa pela adesão de novos militantes. E esse é o apelo que nós temos que fazer. Portanto, a muitos portugueses hoje coloca-se a necessidade de aderir ao PCP. É o contributo que têm que dar para intervir para que as coisas possam mudar. Dar a sua militância, fazer juntar a sua voz à nossa voz
para transformar o Partido Comunista Português num partido ainda mais forte. Isto tudo no sentido da afirmação do nosso projeto de sempre, um projeto de democracia avançada com os valores de abrir no futuro de Portugal e que é inserido nesse objetivo essencial do nosso partido, da luta por uma sociedade nova, tanto pela liberdade, pela democracia, pelo socialismo. Viva o Partido Comunista Português! Viva! Sair desta